Senhor. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui e muita responsabilidade estar podendo trazer a palavra que o Senhor Jesus Cristo confiou em meu coração. Agradeço pelo pastor Jader Beltrão, pastor presidente desta obra, pelo convite. Estou debaixo da bênção do meu pastor presidente, Adair Sena. Sou da igreja congregacional que fica ali no bairro Vila Maria. Veio acompanhado comigo a minha esposa, obreira Daniele, sempre está comigo, a minha filha, futura missionária Camille. Glória! Não sei se os irmãos vão acreditar, mas a minha filha, com 6 anos de idade, já foi batizada no Espírito Santo. Glória a Deus! E no culto de doutrina, pastor, olha a importância do culto de doutrina. Culto de doutrina, no final do culto, nos demos a mão uns aos outros, fizemos uma oração, e através da palavra do meu pastor presidente, a minha filha começou a falar em línguas estranhas. Por isso que eu sempre falo, o culto principal da igreja não pode faltar, os irmãos não podem faltar, o culto de doutrina é muito importante. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro do evangelista Marcos, do seu capítulo 5, versículo 40 e 41. Livro do evangelista Marcos, do seu capítulo 5, do versículo 40 e 41. Glória a Jesus. Capítulo 5, Marcos 5, versículo 40 e versículo 41, que vai dizer assim: E riu-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a te digo, levanta-te. Podemos estar glorificando. Precisa prestar atenção. E talvez alguém lá fora vai falar: nossa, a pregação foi muito boa. E alguém vai falar: foi boa, mas foi sobre o quê? Porque Viação resolveu prestar atenção. E não prestou atenção nos primeiros 10, 15 minutos, que é a parte introdutória. Isso aconteceu recentemente. Eu levei uma pessoa comigo na igreja, e quando estava indo embora, levando essa pessoa no carro, juntamente com a minha esposa, eu falei: essa pregação, o que você achou? Foi muito boa. Falei: foi boa, mas foi sobre o quê? Não sei, porque não prestei atenção nos 15 minutos. Então não deixe que Satanás retire a sua atenção nesses primeiros 15 minutos iniciais. Amém, irmão? Amém. Revista Marcos, seu capítulo 5. Eu costumo frisar muito o final do capítulo 4, do 35 ao 41, a qual Jesus e os discípulos, já sendo tarde, estavam atravessando para o outro lado do mar, no barco. A Bíblia diz e nos faz menção que de repente sobreveio uma grande tempestade. E essa tempestade, a qual eles estavam sendo acometidos, começou a entrar água dentro do barco. E eles se assustaram e acordaram Jesus de imediato. E Jesus, quando acordou, estava dormindo na polpa. Acalmou a tempestade. Mas o que eu acho bonito neste pedaço é que Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês têm pouca fé. Ali Jesus estava dando uma lição aos discípulos, e também para a gente nos dias de hoje. Era como se Jesus quisesse dizer que é só vir a tempestade que vocês perdem a esperança e perdem a fé. Porque, irmãos, com carinho, eu sei que vai doer, mas eu sei que vai se curar. Aqueles discípulos viam milagres, aqueles discípulos viam multiplicação, aqueles discípulos viam ressurreição, aqueles discípulos viam prodígios e maravilhas. Aqueles discípulos tinham aceitado Jesus como o único, suficiente Salvador. Aqueles discípulos tinham aceitado por livre, espontânea vontade renunciar tudo para seguir Jesus. Mas era só vir a primeira tempestade, o primeiro deserto, a primeira luta, a primeira dificuldade, e perdia o foco de Jesus. Mas
atenção no versículo no livro de Mateus. Jesus estava também acometendo seus discípulos a uma grande tempestade, mas a diferença é que dessa vez Jesus não estava no barco. E os discípulos, quando viram Jesus andando sobre a tempestade, olharam e se assustaram e falaram: um fantasma. Olha só, é só vir a tempestade que eles esquecem quem é Jesus. Porque aqui no capítulo 4 também da mesma forma, eles olharam e falaram: quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem? Como assim? Anda com Jesus, dorme com Jesus, está com Jesus, mas é só vir a primeira tempestade e quer perder o foco, perde a esperança. Que tipo de crente é esse que nós estamos vivendo no século 21? Que na primeira tempestade perde o foco de Jesus, na primeira adversidade perde o foco de Jesus, e Jesus é obrigado a dizer: você não tem fé. Por que, evangelista? Porque na primeira luta perde a fé, no primeiro deserto quer parar de ir para a igreja, na primeira dificuldade quer sair da igreja, quer entregar o cargo. Mas nós não temos que perder a fé, nós não temos que perder a esperança no meio da dificuldade. Nós temos que entender que nós estamos no meio da dificuldade, mas Jesus continua no barco. Nós estamos no meio da tempestade, mas Jesus continua no barco. Às vezes ele pode até dormir, mas ele nunca vai desamparar o Senhor. Como disse também no segundo exemplo, e eu volto aqui para Marcos 5, Jesus caminhando sobre a tempestade, de repente, o discípulo Pedro olhou e falou: se tu és Jesus, faça-me ter contigo. Jesus olhou e falou: você quer caminhar até mim? Quero, vem. Aí eu imagino o apóstolo Pedro: ué, Jesus, você não vai acalmar a tempestade primeiro, para depois eu ir até você? Ou imagino Jesus: não, quer me seguir? Vem no vento. Quer me seguir? Vem na tempestade. Quer me seguir? Vem no meio do deserto. Mas só que nós estamos vivendo em uma geração mimada. Eu sei que aqui ninguém é desse jeito. Jesus, eu quero te seguir. Primeiro acalma a tempestade para eu poder te seguir. Primeiro faz ter bonança para eu poder te seguir. Primeiro faz chover maná para eu poder te seguir. Mas nesse dia, nesta noite, nesta tempestade, Jesus falou claramente para Pedro: Pedro, você quer me seguir? Não espere o seu melhor momento para você poder me seguir. Me segue no meio da tempestade, me segue no meio do deserto, me segue no meio da tribulação, me segue quando tiver tudo dando errado na sua vida. Aí o apóstolo Pedro falou: amém, Jesus, já que é assim, eu vou te seguir. Pisou na primeira perna, segunda perna, e começou a caminhar na direção de Jesus. Ele estava indo muito bem, mas só que o problema de Pedro foi perder o foco de Jesus. O problema de Pedro foi olhar para a sua tempestade, para as suas adversidades, e sabe o que acontece? Afunda, porque perdeu o foco de Jesus. Nesses primeiros 5 minutos de ministração, o Espírito Santo mandou alertar para a igreja e diz: reaja, crente, foque em Jesus. Porque se você for olhar para a sua adversidade, você afunda. Se você olhar para a sua adversidade, você morre. Mas só que Jesus é tão bom conosco, que quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a sua mão e segurou ele, e falou para ele: homem de pequena fé. A mesma coisa que Marcos capítulo 4, veio a tempestade, veio a adversidade, acordaram Jesus, mas era como se Jesus dissesse para eles: acalma o seu coração. O que acalma a tempestade está no seu barco, o que acalma a tempestade está no seu deserto, o que acalma a tempestade está no seu cenário. Que história é essa de você esperar o seu melhor momento para poder glorificar? Que história é essa de você esperar acalmar a tempestade para poder glorificar? Saiba que Deus está contigo no meio do seu barco. Saiba que Deus está contigo no meio das suas dificuldades. E se por algum momento você perder as suas forças, perder a sua esperança, saiba que Ele estará lá contigo. Saiba que Ele segurará a sua mão. E saiba que Ele acalmará a tempestade. Aleluia, glória a Deus. E depois disto, eles chegaram do outro lado do mar.
Isso eu acho muito bonito. Que Jesus pisou na província de Gadara, ou dos Gadarenos, e naquele local havia um homem endemoniado, que tentaram prender ele em diversas coisas com algemas e grilhões, mas só que o demônio que estava sobre a vida dele arrebentava tudo, e ele se cortava, era um homem agressivo, e atacava as pessoas. Mas só que a Bíblia diz que quando Jesus pisou naquele lugar, o demônio teve que se prostrar até ele. E ainda falou: o que nós temos contigo, Jesus de Nazaré, filho do Rei Altíssimo? E ele falou e ficou com medo de Jesus e implorou para que Jesus jogasse ele na manada de porcos. O interessante nesta pequena passagem, que Jesus perguntou para ele: quem é que está dentro deste homem? E ele falou: legião, aqui que habita a legião. Mas só que imediatamente Jesus lançou uma palavra sobre aquele homem, e aquele homem foi curado de todo o demônio que estava sobre a vida. Glória a Deus, aleluia. Isso que eu acho bonito, de um endemoniado para um pregador, porque ele pregou em Decápolis, era 10 cidades que tinha naquela região, ninguém dava nada, talvez para a sociedade, era o Zé Esquerdo, talvez para a sociedade não tinha exegese, talvez para a sociedade não tinha homilética, talvez para a sociedade não tinha hermenêutica, não tinha teologia, mas Jesus olhou e falou: ninguém dá nada para esse homem, mas vai se tornar um pregador da minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Jesus usou ele para pregar para a família dele e mudar a família dele, porque imediatamente aquele homem chegou para Jesus e falou: deixa-me te seguir. E isso eu achei muito forte, que Jesus olhou para ele e falou: você quer me seguir? Quero. Antes de me seguir, prega para a sua casa primeiro. Por que eu estou dizendo isso aqui esta noite? Porque através da palavra do Senhor, Jesus manda dizer para a amada igreja: você que aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador, tem uma grande responsabilidade sobre a sua vida, e pode ter certeza que Jesus está depositando a confiança sobre cada um que se encontra aqui, para poder ganhar alguém dentro da sua casa. Eu profetizo sobre essa amada igreja que tem salvação sobre a sua casa, vai ter salvação sobre a sua família, através da sua vida, através do encontro com Cristo que você está tendo aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Melhor ainda, talvez dentro da sua casa tenha alguém sem esperança, alguém demoniado, alguém traficante. Mas posso liberar uma palavra aqui? Do mesmo jeito que ninguém dava nada para esse demoniado, do mesmo jeito que já jogaram, descartaram ele, era um exilado da sociedade, Jesus olhou e falou: acredito eu, conjecturando, eu ainda vou tornar esse homem um grande pregador da minha palavra. Aleluia. Talvez tenha alguém dentro da sua casa que a sociedade falou: acabou, não tem mais jeito. Talvez você mesmo não tem mais força para poder pregar dentro da sua casa. Talvez um filho, um irmão, uma filha, um parente, um marido ou uma esposa. Mas só que o Espírito Santo manda dizer para a amada igreja: é hoje. Deus te trouxe aqui na casa do Senhor para saber. Ele está renovando o crente para poder pregar para a sua casa, para poder pregar para a sua família. Eu profetizo sobre esta igreja, neste exato momento, vai ter cura dentro da sua casa, vai ter cura dentro da sua parentela, vai ter cura, vai ter cura, vai ter cura. Aleluia, glória a Deus. Não deixe ninguém dizer o contrário sobre você. Você vai ser um ganhador de alma da sua família, como esse homem foi. Você vai ser um ganhador de alma para a sua região, como este homem foi. Depois disso, aquelas pessoas se assustaram com aquele grande feito e falaram para Jesus se retirar. Jesus saiu do barco e atravessou para o outro lado do mar. E quando Jesus estava ensinando na beira da praia, de repente o principal da sinagoga, uma multidão por Jesus, olhou de longe, e dentro da casa dele precisava de um milagre. Aleluia. Dentro da casa dele precisava de uma cura. E ali ele quebrou todos os paradigmas, porque imediatamente ele chegou até Jesus e se prostrou até Jesus. Irmãos, se vocês soubessem o que significa isso, aquele homem era o principal da sinagoga,
um homem muito respeitado, como se fosse um sacerdote. Todas essas pessoas odiavam Jesus, porque Jesus estava pregando um novo ensinamento. Enquanto essas pessoas da sinagoga olhavam alguém em adultério e falavam: tem que apedrejar essa pessoa, não tem mais jeito. Jesus olhava e falava: que atire a primeira pedra quem nunca tiver um pecado. Enquanto essas pessoas religiosas das sinagogas olhavam e falavam: essas pessoas cobradoras de imposto, não tem mais jeito. Jesus olhava e falava: opa, esse cobrador de imposto vai ser um pregador da minha palavra também, vai ser um discípulo. Então a palavra de Jesus confrontava essas pessoas. Por isso mesmo que a Bíblia diz que essas pessoas armavam planos para poder prender e matar Jesus. Então imagina para este homem Jairo chegar até Jesus e se prostrar. Porque, irmão, essas pessoas tinham costume, isso é história, naquela época. Se eles beijassem alguém no rosto, outro homem no rosto, estava reconhecendo essa pessoa como sacerdote. Se essas pessoas se curvassem e beijassem a mão de outra pessoa, estava reconhecendo essa pessoa como um profeta, alguém maior do que eles. Mas a partir do momento que eles se curvassem e ajoelhassem, como Jairo fez, é porque estava reconhecendo essa pessoa como rei. Aleluia. Ali Jairo não somente se curvou, Jairo quebrou todos os paradigmas, entendeu? Eu preciso levar este rei até a minha casa, porque eu sei que através dele vai ter cura, através dele vai ter libertação, através dele vai ter transformação. E quebrou todos os paradigmas. E eu sei que vai doer um pouco, mas eu sei que vai se sarar. Nós estamos vivendo em uma geração tão mimizenta, desculpe até a palavra, que não quer se humilhar para Deus, não quer buscar Deus como buscava antigamente, está preso em uma ideologia que acha que você apenas precisa vir para o culto, dar glória a Deus e ir para casa. E dentro de casa não abre nem a Bíblia, dentro de casa não louva a Deus, dentro de casa não prepara o seu culto. Se conseguíssemos entender que o nosso culto não começa dentro da igreja, o nosso culto está pregando uma nova doutrina lá fora, pastor. Estou pregando: os humilhados serão exaltados. Olha o dedão aqui, ó. Não existe isso de os humilhados serão exaltados. Tem que fazer como Jairo. Aquele que se humilha perante Deus, esse Deus exaltará. Aleluia. Era como se Jesus, a palavra é bem clara ao dizer que é necessário se humilhar para Ele, que é necessário buscar Ele verdadeiramente, e não ser um crente frio, um crente morno, que não busca Deus suficientemente. E eu posso dizer uma coisa: Jesus não segura ninguém na presença dele. A partir do momento que a pessoa não quer buscar Ele verdadeiramente, Jesus deixa embora. Em João capítulo 6 havia uma multidão que estava com Jesus por causa de pães e de peixes e multiplicações. Aí Jesus olhou, apontou o dedão para aquela multidão e falou: hoje não vai ter multiplicação de pão e peixe. João 6. Hoje vai ter o que então, Jesus? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Aí aquela multidão olhou para Jesus, só queria bens, só queria dinheiro, só queria multiplicação. Olhou para Jesus e falou: duro é esse discurso, quem é que pode suportar essa palavra tão dura? E começou a ir embora, começou a ir embora, começou a ir embora, começou a ir embora. Aí Jesus apontou o dedo para os discípulos dele, os 12. E vocês podem ir embora também, se vocês estão interessados só em multiplicação. Eu sei que está doendo, mas eu sei que vai parar. Se vocês estão interessados só em bens materiais, se vocês estão vindo para a igreja somente por causa de dinheiro, de multiplicação, de chave, de bênção, vai embora também. Aí o apóstolo Pedro olhou para Jesus e falou, conjecturando: é Jesus, eu comecei a te seguir, mas faltou dinheiro dentro da minha casa, vai ter que tirar dinheiro da boca de peixe. Jesus, eu comecei a te seguir, eu sei que eu vou ser perseguido. Jesus, eu comecei a te seguir, minha sogra está enferma, vai ter que curar ela também. É Jesus, eu comecei a seguir esse evangelho de Cristo aí, eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. Aí Jesus, o apóstolo Pedro olhou para Jesus e falou: mas para quem iremos nós, se somente tu tem palavra de vida eterna? Aleluia. Eu sei, Jesus, que
que vai faltar dinheiro, vai faltar tudo, mas só que eu não estou buscando Jesus por causa de bens materiais. Eu não estou buscando Jesus por causa de dinheiro. Eu não estou atrás de Jesus por causa de multiplicação. Eu não estou buscando Jesus por causa de chave de carro. Eu estou buscando Jesus porque somente Jesus tem palavra verdadeira que me salva, que me conserta. Somente Jesus tem um discurso duro, mas esse discurso duro salva. Esse discurso duro liberta, gente. Então nós temos que parar de viver esse evangelho raso, achando que nós não temos que se humilhar para Cristo. Por isso mesmo que João capítulo 4, Jesus olhou para aquela mulher samaritana e falou: eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Não é aqueles que me adoram por causa de bênção, não é aqueles que me adoram somente por causa dessas coisas passageiras, não. Estou procurando aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Mas não é pecado nós queremos bênçãos também do mundo. No livro de Lucas capítulo 4, Jesus olhou para o diabo no deserto. O diabo olhou para Jesus no deserto primeiro e falou: transforma essas pedras em pão. E Jesus olhou para o diabo e falou: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só de pão vai ter pão, mas o principal de toda a palavra que vem da boca de Deus. Se humilhar para Deus ainda continua sendo a salvação. Buscar a palavra ainda continua sendo a salvação. Ficar atrás somente de bens materiais, essas coisas vão, essas coisas vai, mas Cristo nos leva para a eternidade. Só Ele tem palavra. Aleluia, Senhor. Aí Jesus olhou aquela exaltação, aquela humilhação de Jairo e se compadeceu dele. Tinha uma multidão querendo Jesus, querendo um milagre, mas só que Jesus foi até Jairo, porque Jesus entendeu: esse está me buscando verdadeiramente, esse está se humilhando para mim verdadeiramente, eu vou até ele. A Bíblia nos diz que no meio do caminho houve uma mulher do fluxo de sangue, uma mulher que fazia 12 anos que tinha aquela hemorragia. E toda mulher, segundo o livro de Levítico, que tinha essa hemorragia, era obrigada a ficar confinada durante 7 dias. E se essa hemorragia não passasse, essa mulher era obrigada a ser expulsa da onde ela vivia, do convívio de todos, e ir embora, e viver longe de todos. E essa mulher fazia 12 anos que ela tinha essa hemorragia. Um detalhe interessante: ela gastou tudo com médicos e não teve cura. Talvez ela já estava sem esperança. Era 12 anos sem carinho, irmão. 12 anos sem abraço. 12 anos sendo desprezada. 12 anos sendo humilhada. E detalhe: a hemorragia é uma doença silenciosa. É uma doença de dentro para fora. Uma doença que não aparenta para com ninguém. Talvez ela tinha essa doença, escondia com um sorriso de orelha a orelha, mas somente só ela sabia o que ela passava dentro de onde ela morava. Somente ela sabia a humilhação que ela estava sendo sujeita durante 12 anos. Era 12 anos sem ser amada, 12 anos com olhares, sendo olhada com olhares tortos. Ela estava desenganada pela medicina, porque ela gastou todo o seu dinheiro com médico. Mas naquele dia, naquele momento, quem passou perto dela não era qualquer pessoa. Alguém entendeu aqui? Glória. Quem passou perto dela era o médico dos médicos. A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 1, porque para Deus nada é impossível. No livro de Lucas capítulo 18, a Bíblia diz que o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Eu não sei qual o seu cenário, eu não sei qual a sua humilhação, eu não sei o que você trouxe aqui esta noite, o que você está precisando de Deus para a sua casa, mas o Espírito Santo manda dizer: quem está pisando nessa igreja é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Deixa eu melhorar para a amada igreja. Talvez você chegou aqui neste cenário, meus irmãos. Talvez você chegou aqui pensando: hoje é o último culto meu, ou hoje eu tomo em Jesus diferente, ou eu pereço. Ou hoje eu tomo em Jesus diferente, ou eu tiro a
vida. Ou hoje eu troco Jesus diferente, ou eu desisto do meu ministério, desisto do meu chamado. Mas deixa eu liberar uma palavra para quem tem glória para poder dar, irmão, para poder levantar. Quem está passando aqui esta noite é Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o nosso Messias, e ele se faz presente. Você não vai precisar de médico, você não vai precisar levar pastor para sua casa, você não vai precisar levar obreiro para sua casa. É só você levar Jesus. Ele cura, ele liberta, ele transforma. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. E ela tocou diferente em Jesus, porque ela sabia que aquela era a última oportunidade. Talvez ela pensava consigo mesmo: ou eu toco diferente hoje ou acaba meu ministério. Eu tenho que bater nessa tecla. A presença do nosso Senhor Jesus Cristo está repousada aqui nessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ele está mandando dizer: é a sua chance de tocar diferente. Oh, glória. Hoje não é um culto como os outros cultos. Hoje não é um dia comum como os outros dias. Você está na casa do papai. Santo, santo, santo. Vou liberar mais uma palavra aqui para a amada igreja. Ele não Santo, mudou. santo, santo, santo. Ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda transforma, ele ainda faz, ele ainda faz. Por isso mesmo que ele falou para Pedro: tu és Pedro, sobre esta rocha, ele, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu não sei o que você trouxe para Deus aqui esta noite, mas ele está mandando dizer: jogue tudo para Jesus, joga tudo no altar, jogue tudo para Deus, que a porta do inferno, Satanás não vai prevalecer contra a sua vida, depressão não vai prevalecer contra a sua vida, enfermidade não vai prevalecer contra a sua vida. Ele cura, ele manda dizer: toca nele, toca nele, toca nele, toca nele. Espírito de Deus. Tu és santo, tu és santo. E o engraçado é que quando Jesus sentiu que nele saiu virtude, ele olhou para trás e falou: quem me tocou? Aí chegaram para ele e falaram: muita gente te tocou. Mas ele olhou e falou: alguém me tocou diferente hoje. Oh, glória. Só alguém Aleluia. entendeu aqui. Eu vou profetizar agora, olha para esse lado. Deus. Alguém tocou diferente hoje. Glória. Talvez você está precisando de uma porta de emprego, como é culto de ação de graça, de agradecimento. Talvez você está precisando de um milagre dentro da sua casa. Você não está entendendo? Você está tocando diferente em Jesus hoje. Ele está saindo virtude, ele está saindo cura, ele está saindo libertação. Em nome de Aí quando ele olhou para trás, aquela mulher toda trêmula começou a tremer. Aí eu imagino ela assim: foi eu, Jesus. Aí Jesus olhou para ela e falou: isso daqui eu acho lindo, a igreja entender isso aqui, tem um sermão garantido já. Jesus olhou para ela e falou: a tua fé te salvou. Aleluia, Deus. Glória. A igreja está ligada. Quem tem fé aqui esta noite, levanta a mão. Oh, aleluia, Senhor. Porque o milagre de Jesus, muitas vezes, todas as vezes, foi baseado pela fé que a pessoa depositava. Quando Jesus curava olho de pessoa, Jesus não falava: foi o poder que te salvou. Quando Jesus devolvia movimento das pernas de paralítico, Jesus não falava: foi o meu poder que te salvou. Quando Jesus fazia mudo voltar a falar, surdo voltar a escutar, leproso ser curado, Jesus não falava: foi o meu poder que te salvou. Não, Jesus olhava para eles e falava: eu sei que eu tenho poder para poder curar, mas o que te curou foi a tua fé. O que te curou foi a tua fé. O que está levando bênção para a tua casa foi a tua fé. O que está renovando o crente aqui neste momento foi a tua fé. Pastor, o Espírito Santo está me dizendo aqui esta noite, através de fé, de pessoas aqui, está levando milagre para a sua casa. Glória. Não vai ser pelo grito do evangelista, pelo grito do pastor, vai ser pela sua fé.
aqui que eu queria chegar, eu fecho até a Bíblia aqui. O pastor falou que eu podia pregar até meia-noite. O padrinho, tá? Aí Jesus tornou o caminho dele para a casa de Jairo. E chegou outros principais da sinagoga. E algumas outras traduções vai dizer que eram servos dele. E falaram assim: não incomode mais Jesus. A sua filha está morta. O seu milagre não tem mais jeito. Talvez alguém já falou para você assim: desiste de ser crente. Não tem mais salvação dentro da sua casa. Sempre levanta alguém para levantar uma palavra contrária sobre a nossa vida. E o bonito dessa parte, que Jesus não impediu o caluniador de falar. Jesus não impediu pessoas de jogar palavras contrárias e pesadas. Jesus poderia calar o caluniador, mas Jesus olhou para quem recebeu a promessa, Jairo, e falou: crê somente. Talvez você esteja pensando: Deus, por que eu estou passando por um cenário de humilhação? Por que o Senhor está permitindo falarem mal de mim? Ah, se a amada igreja soubesse que tudo isso é preparação para o milagre que está vindo sobre a sua vida. Aleluia. Se Deus está permitindo o deserto, se Deus está permitindo o caluniador, se Deus está permitindo a ofensa sobre a sua vida, é porque o compromisso de Deus não é com o caluniador. O compromisso de Deus é com quem Ele fez uma promessa um dia. O compromisso é com você, igreja. O compromisso é com você, a qual Deus estabeleceu uma promessa. A palavra contrária vem, a tempestade vem, o vento do deserto vem para poder te preparar para receber o milagre na sua vida. Nós temos o exemplo de Moisés, 40 anos de deserto, mas só que de repente Deus preparou o encontro com a sarça ardente após o deserto. Depois dessa calúnia você tem um encontro com a sarça ardente. Depois dessa dificuldade, essa tribulação, essa humilhação, você tem um encontro com a sarça ardente. Sabe o que é a sarça ardente? A presença de Deus, a presença do Altíssimo. Depois desse deserto você vai ter um encontro. Depois desse deserto você vai ter um encontro. Depois da tempestade você vai ter um encontro. Depois desse deserto, desse caluniador, dessa tempestade, você vai ter um encontro com o nosso Deus, com a sarça ardente. E Jesus chegou até a casa de Jairo. E as pessoas já estavam chorando, contratou pessoas para poder chorar. Jesus olhou para aquele cenário e falou: a menina não está morta, só dorme. E as pessoas começaram a rir. Talvez tenha até pessoa rindo do seu cenário e falou: e se aí não tem mais salvação na sua casa? E seu cenário não tem mais jeito, acabou. Primeira coisa que Deus fez, tirou essas pessoas. Porque quando Deus quer preparar um milagre para a sua vida, Ele vai começar a afastar pessoas da sua vida. E o bonito dessa passagem, Jesus entrou somente com alguns discípulos e o pai do quarto e falou: Talita cumi, menina, levanta-te. Nesse exato momento, o Espírito Santo está mandando outorgar para a sua vida. O que estava morto dentro da sua vida, hoje vai ter ressurreição de sonhos. Hoje vai ter ressurreição de esperança. Hoje vai ter ressurreição de vida. Hoje vai ter ressurreição. Feche os nossos olhos, por favor. Eu já fecho aqui a oportunidade. Estenda as suas mãos. Durante 30 segundos eu vou pedir somente para o Espírito Santo repousar aqui. Eu não vou pedir ouro, não vou pedir prata. Eu vou pedir a presença dele que vai nos conduzir para casa. E quando nós chegarmos dentro de casa, nós vamos ver algo diferente, sobrenatural. Hoje nós vamos viver o sobrenatural, porque aquele Jesus que foi até a casa de Jairo e ressuscitou a filha dele, se faz presente aqui esta noite. Evangelista, como que eu faço para poder acessar Jesus? Durante 30 segundos com a mão levantada, faz o que o salmista disse em Salmos 81, número 81. Abre a sua boca e eu te encherei. O que quer dizer isso? Eu vou liberar 30 segundos para você adorar a Deus. Enquanto você adora a Deus, uma graça do Espírito Santo repousa sobre esta casa.
Se você conseguisse entender que cada adoração que você está dando aqui esta noite, o Espírito Santo está renovando. Cada adoração que você está fazendo aqui esta noite, sobe a mão de Deus. Cada adoração que você dá aqui esta noite, o Espírito Santo renova. Cada adoração que você dá aqui esta noite, o Espírito Santo transforma. Cada adoração que você dá aqui esta noite, o Papai Grandão da Galileia visita o seu cenário. Eu profetizo sobre esta amada igreja. Cada glória que você dá é Jesus acalmando a tempestade. Cada glória que você dá é Jesus ressuscitando o que estava morto. Cada glória que você dá é Jesus curando a sua enfermidade. Cada glória que você dá é o demoniado, é a pessoa que estava na sua casa, que Deus está curando esta noite. Cada glória que você dá, Deus está restaurando a sua esperança. Talvez você chegou aqui desanimado, talvez você chegou aqui pensando, é o meu último culto, mas é o último culto porque você está glorificando, é porque você entendeu. Eu não preciso de multiplicação, eu não preciso de dinheiro, eu preciso somente da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso mesmo que Jesus diz: buscai somente o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória, glória, glória a Deus. Eu não sei qual milagre você chegou aqui pedir nessa noite, mas eu profetizo que Jesus está visitando cada casa aqui. Jesus está visitando cada cenário aqui esta noite. Está trazendo cura, ressurreição e renovo. Eu vejo pessoas chorando aqui neste local, porque entendeu que o que está descendo nessa igreja nesse exato momento é o renovo do Espírito Santo. É esse renovo que vai te ajudar a caminhar mais uma milha. Talvez você chegou aqui empurrado, sem forças, mas o Espírito Santo está mandando dizer: sinta o renovo da presença, sinta a ressurreição do seu Espírito Santo. Você não está obrigado, você não está sendo proibido de falar em outras línguas. Somente você sabe o tamanho da batalha na sua casa, somente você sabe o tamanho da guerra no seu cenário, somente você sabe o tamanho das adversidades. Receba esse renovo da parte de Cristo. Receba esse renovo da parte de Cristo. Receba esse renovo da parte de Cristo. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.